Está no ar mais uma edição do Visão 360, aqui na tela da Masper TV. O Visão 360 é transmitido no canal 575 da Parabólica Digital Brasileira, na TV aberta para todo o país, e nos canais 20 e 520 para os assinantes da Claro TV+, aqui no Rio Grande do Sul. Você também pode nos acompanhar ao vivo pela nossa página na internet e em mais 127 provedores espalhados pelo mundo e ainda curtir o nosso conteúdo pela sua rede social preferida. Hoje vamos falar sobre o papel da AGERGS, a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul, e a importância da regulação para garantir a qualidade, a eficiência e o equilíbrio na prestação de serviços públicos essenciais à população. Criada em 1997, a AGERGS atua na fiscalização, definição e revisão de tarifas, normatização, atendimento aos usuários e mediação de conflitos entre diferentes setores. Entre os serviços regulados estão saneamento, energia elétrica, rodovias concedidas, transporte de passageiros, gás canalizado, aeroportos e outros segmentos estratégicos para o desenvolvimento do Estado. Olha a responsabilidade, né? E para falarmos sobre a atuação da AGERGS, os desafios da regulação e os impactos deste trabalho na vida dos usuários dos serviços públicos, recebemos o conselheiro Marcelo Spilk, presidente da AGERGS. Muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda. Seja bem-vindo ao Visão 360. Obrigado, Glauco. É um prazer estar aqui falando com todas as pessoas que assistem a Masper TV, né, poder transmitir um pouquinho desse trabalho importante, né, como tu bem colocaste, com muita responsabilidade de vários setores que a AGERGS vem desempenhando já há quase 30 anos. Muitas vezes as pessoas têm anseios, têm reclamações e surge aquela, mas quem fiscaliza? Só que assim, como eu falei antes, os desafios, eles não são poucos. A gente vai falar sobre isso, né? Muitas vezes é um trabalho que não é tão noticiado. Em alguns casos, sim, recebe a devida luz. Mas enfim, já voltamos ao nosso assunto específico aqui no Visão 360, porque antes tem os destaques do dia. Começou oficialmente a corrida para os candidatos ao governo do Rio Grande do Sul, neste domingo, com as agendas concentradas em Porto Alegre. Juliana Brizola, do PDT, reuniu apoiadores em frente ao comitê no Parque da Redenção, enquanto Luciano Zucco, do PL, cumpriu compromissos na região metropolitana e no Vale dos Sinos. O candidato do MDB, Gabriel Souza, realizou atividades na região central da capital e Marcelo Maranata, do PSDB, inaugurou seu comitê na Zona Norte. A gente já vai ver Marcelo Maranata, que inaugurou seu comitê na Zona Norte aqui da capital. Tá aí imagens. E com o início da campanha, estão liberados comícios, carreatas, passeatas e propaganda na internet. Já as propagandas políticas em rádio e televisão começam no próximo dia 28 de agosto. E o Rio Grande do Sul deve enfrentar uma semana de forte instabilidade climática. Mais uma, né? A combinação entre massas de ar quente e frio pode manter uma faixa de chuva sobre diversas regiões até quarta-feira, elevando o risco de alagamentos, inundações e cheias de rios. No extremo sul, alguns pontos podem acumular até 300 milímetros ou mais de chuva, pode superar este índice de 300 milímetros, especialmente entre a Lagoa Mirim, o Taim e o Chuí. Ao mesmo tempo, o avanço do ar quente pode provocar temperaturas acima dos 35 graus em áreas da metade norte. A combinação de calor, umidade e instabilidade também favorece tempestades com granizo de diferentes tamanhos. A gente está torcendo aqui para que nada demais aconteça. Agora, o calor é totalmente fora de época, né?
As obras de proteção contra cheias nos polders 7 e 8, entre os bairros Anchieta e Sarandi, na zona norte de Porto Alegre, já ultrapassaram 70% de conclusão, segundo o DEMAI. Com investimento de 47 milhões de reais, as intervenções incluem ações nos arroios Passo das Pedras e Areia e tem previsão de término para o fim deste mês. O projeto também prevê reforços em diques, casas de bombas e sistemas de energia para ampliar a segurança diante de novas cheias. Vamos ao intervalo. Em seguida, falamos sobre o papel da Agergs, agência reguladora aqui no estado do Rio Grande do Sul. É rapidinho e a gente já volta. Faz tempo que eu queria falar sobre este assunto aqui no Visão 360, o papel da Agergs, Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul. Está conosco o presidente, conselheiro da Agergs, Marcelo Spilk. Mais uma vez, muito obrigado. Eu queria saber qual é a forma de atuação da Agergs. Ela é demandada, ela fiscaliza por conta própria, como é feito esse trabalho? Bom, novamente agradeço a oportunidade, Glauco, para poder esclarecer esses pontos, né? Muitas vezes as pessoas não sabem o que a Agergs faz ou nem conhecem a Agergs, né? Então é importante a gente ter esse espaço para poder falar um pouquinho sobre a nossa atuação. Bem, as agências reguladoras começaram a surgir no Brasil no final dos anos 90, com aquele movimento que teve de algumas privatizações, de algumas concessões, na telefonia, na energia elétrica, rodovias e assim por diante, né? Então, o Estado, seja por questões fiscais, principalmente questões fiscais, né, de ter poucos recursos e ter que dirigir esses recursos para as áreas mais importantes, como saúde, educação, segurança, começou a delegar para a iniciativa privada alguns serviços que são serviços normalmente prestados pelo setor público, de responsabilidade pelo setor público, mas executados, então, a partir desse momento, por empresas privadas, por concessionárias. E aí surgiu a necessidade de ter alguém que não fosse o governo em si, que fizesse a regulação e a fiscalização desses serviços. Por quê? Contratos longos, contratos de 30 anos ou mais, o investidor faz investimentos muito altos no início, né? O que a gente chama de CAPEX, né? Investimentos de infraestrutura muito altos, e depois, ao longo do tempo, além de todos os custos que ele tem de operação desses serviços, ele vai ter receita que normalmente vai cobrir isso, mas ao longo de um tempo muito grande. Então, provavelmente vai passar por vários governos e precisa ter uma certa estabilidade. Então, se importou um modelo consagrado em alguns países desenvolvidos, no mundo inteiro, de ter uma agência reguladora que ficasse no meio de um tripé. Então, por isso, não por acaso, o logotipo da Agergs é um tripé, em que nós temos nas três pontas, né? O poder concedente, que é o Estado, pode ser a União, pode ser o Estado ou podem ser municípios. Numa das pontas, a concessionária, que vai executar esses serviços, que vai fazer os investimentos e vai cobrar tarifa quando possível. E uma outra ponta, que nós não podemos esquecer e devemos ter muito cuidado, que é o usuário. Então, a Agergs fica numa posição central e equidistante dessas três pontas, procurando manter o equilíbrio desses contratos ao longo do tempo, é claro, não puxando para lado nenhum. É claro que sempre tem o clamor dos usuários, que são a parte mais fraca, né? Porque a gente tem o poder concedente, o Estado organizado, temos as concessionárias, que normalmente têm departamentos jurídicos, escritórios de advocacia, técnicos muito fortes, e o usuário, que às vezes não tem nem a informação correta de a quem recorrer no caso de ter algum problema durante a execução do contrato. Então, a gente fica nessa posição equidistante e cuidando para que esse contrato seja equilibrado, e isso é uma forma, inclusive, de garantir investimentos ao longo do tempo. Por quê? Porque quando os investidores percebem que existe uma regulação forte, técnica, independente e que atua dessa forma, isso traz segurança jurídica, traz um ambiente que proporciona, né, a atração de investimentos para novos desafios, novos investimentos que eles vão ter interesse de fazer. Então, a Agergs veio nessa atuada no final dos anos 90, janeiro de 97 foi fundada, e a primeira agência infranacional a ser efetivamente instalada e começar a funcionar no Brasil.
Então, nós temos bastante orgulho disso e agora, no início do ano, completamos 30 anos, em janeiro, e provavelmente, quando o ano iniciar, em março, a gente vai fazer algum evento para comemorar, né, esses 30 anos. Né? Porque janeiro, fevereiro, a gente sabe que fazer um evento talvez não tenha tanta gente em Porto Alegre, né? O pessoal aproveita o calorzinho e vai para a praia. Né? Então, basicamente é isso. E aí, dentro do que a gente faz de regulação e fiscalização, a gente pode separar as duas coisas. Né? Regulação é justamente aproveitar essas determinações legais de cada um dos setores e criar normativas que perfectibilizem a execução contratual e também a fiscalização da qualidade dos serviços na ponta, né? A questão de qualidade, de prestação de forma contínua, a continuidade dos serviços. E, claro, que ao longo de um contrato de 20, 30 anos também vão haver alguma necessidade de um reequilíbrio, porque a gente não consegue, quando faz uma modelagem de um contrato tão longo, prever tudo o que vai acontecer. Sim, então, acontece uma coisa no meio do caminho, exatamente. muda. Então, tem uma matriz de riscos que define de quem é a responsabilidade de cada coisa, mas volta e meia pode acontecer de o concessionário, por exemplo, ser sobrecarregado com um custo que não é de sua responsabilidade, ele arca e se reequilibra o contrato. Então, a gente trabalha nessa questão dos reequilíbrios. Desculpe me interromper, mas até a questão climática pode estar nesse contexto? Sim, sim. Até os eventos climáticos extremos, né, foram caracterizados no Brasil inteiro, pandemia também, como eventos de força maior. Ou seja, não há um controle de ninguém sobre isso. Tá, então, e me diga uma coisa, presidente. Sim. Quem forma a AGERGS? Ela é formada por quem? Sim. A AGERGS tinha uma lei inicial, depois essa lei foi atualizada e a última lei que nós temos é do final de 2024, Lei 16.266, uma lei estadual. Então, nós fazemos parte do Estado, como eu disse, não somos um órgão de governo, mas somos um órgão de Estado. E os servidores são servidores públicos de carreira, concursados. As diretorias podem ter gente de fora, nomeados para cargos em comissão, né? Assim como os conselheiros também, que são indicados pelo governo do Estado, pelos usuários e pelas concessionárias. Então, também há uma representatividade no conselho, buscando ter todos os lados nessa composição. Sim. Então, os servidores são efetivos de carreira. Nós temos hoje até um concurso aberto em que está finalizando a sua validade. Nós temos chamado o pessoal para aumentar o nosso cargo, até porque essa lei do final de 2024 ampliou um pouco a quantidade de cargos para que a gente pudesse ter uma efetividade maior diante de novas demandas que vêm surgindo nos últimos anos, né? Um aumento dos setores e um aumento na quantidade de contratos a serem regulados. E, então, já determinamos a abertura, já abrimos um processo para a realização de um novo concurso público. Então, quem tem interesse, teremos em breve um novo concurso público para quem tem interesse em trabalhar nessa área. Muitas vagas também. Olha, não era a pauta exatamente, mas nós temos falar do quadro. Né? Nós temos um quadro total de 130 de nível superior, reguladores de nível superior, e mais 30 de nível médio. Né? Hoje nós temos menos de 80 servidores na Pessoas casa. que vão se aposentando? Pessoas que vão se aposentando e, na verdade, houve uma ampliação do quadro. O quadro era de 90 e nós, com a lei, conseguimos uma ampliação diante das novas demandas que surgem. Eu imagino que o trabalho ele só vai aumentar. E aqui não estou falando de má fé, não é uma crítica, mas pelas circunstâncias. Mais contratos sendo feitos, né? Mais necessidade de regulação e de fiscalização, aumenta, logicamente, o trabalho. Falta muita gente hoje? E é suficiente esse concurso? Falta hoje nós temos um quadro um pouco aquém do que gostaríamos, né? Estamos chamando o pessoal desse primeiro concurso, que ainda está aberto, que a vigência vai até janeiro do ano que vem, de 2027, mas nós temos tido dificuldade, porque o concurso realizado há 4 anos atrás, as pessoas vão tomando outro rumo na vida, né? Vão buscando demora outras... muito, né? E demora muito para chamar. Então, estamos chamando, mas temos tido uma resposta muito ruim. Então, o aumento tem sido gradativo e pequeno, e nós temos muitas demandas. Mas também, nós não podemos colocar toda a carga de responsabilidade, de produtividade somente nos servidores. A gente tem outras questões que estamos trabalhando que são muito importantes, como o uso de TI, então, novos sistemas, atualização dos sistemas já existentes, o uso de inteligência artificial, que facilita muito o trabalho, capacitação das equipes, treinamento, contratação de consultorias privadas para nos auxiliar pontualmente em algumas questões. Então, por exemplo, tem uma revisão de um contrato que é muito complexa.
Nós temos uma equipe relativamente pequena que trata com isso, que trata desse assunto. Então, nós contratamos uma consultoria especializada e temos algumas que nos dão apoio, gente muito especializada, de muita qualidade, que apoia o serviço do regulador, que vai ter sempre a decisão final do ponto de vista técnico, né, e o conselho sempre naquela decisão final dentro da agência. Então, a gente tem buscado consultorias na área de verificadores independentes, que podem fazer a fiscalização no campo, complementar ao trabalho dos reguladores. No caso de revisões, reequilíbrios, reajustes tarifários, que a gente também tem esse apoio. Estamos buscando, no caso de inteligência artificial, ou seja, várias consultorias para que tornem a efetividade dessa equipe, que é pequena, um pouco maior. Mas precisamos de mais gente? Sim, precisamos, e por isso estamos chamando gente e abrindo já um novo concurso. Bom, a gente abre a página da Ageres, e é uma das primeiras coisas que eu faço a partir do momento que há uma definição de pauta, e eu já sou impactado com algumas notícias que tem ali e que você pode perfeitamente acompanhar, embora algumas, como eu disse antes, ganhem publicidade na imprensa de uma forma geral. Por exemplo, mantida a multa de mais de 9 milhões de reais para CPFL-RGE, por problemas de fornecimento de energia elétrica, né? Ao ver uma questão como essa, logicamente que há um anseio, há uma demanda popular, que são pessoas que ficaram sem luz, e não é só ficar sem luz, ficaram um baita tempo sem luz e, de repente, sem explicação. Como é que é a forma de atuar num assunto como esse, que é extremamente sensível e que nós temos, de um lado, empresas que têm contratos e que muitas vezes alegam, nós pegamos uma estrutura defasada, nós pegamos uma estrutura sucateada, nós tivemos um evento climático que não estava previsto, embora agora nós tenhamos avisos, que não são poucos, de que cada vez mais vamos ter eventos climáticos rigorosos. Como é que vocês atuaram, por exemplo, nesse assunto? Bem, só para fazer uma pequena contextualização, né, a energia elétrica, a distribuição de energia elétrica é de titularidade da União. E a responsável por isso é a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Só que a ANEEL não tem gente na ponta para fazer a fiscalização, então repassa por instrumentos de delegação para as agências reguladoras estaduais para que façam essa fiscalização. Então, a gente faz lá, todo ano eles têm um orçamento que é repassado, diante do valor que nós temos disponível nesse orçamento, compomos a 4 mãos uma tabela de serviços que vai ser executada ao longo do ano. Então, infelizmente, nós temos um contingenciamento nas agências federais e esses valores repassados têm sido inferiores ao necessário para fazer uma fiscalização mais efetiva. Mas, mesmo assim, a gente tem atuado muito no setor elétrico. Para esse ano, infelizmente, o ano passado recebemos cerca de R$ 1.200.000. Esse ano começamos com 950 mil e agora, ao invés de ter uma complementação, como tem ocorrido nos últimos anos, temos uma informação de que haverá um contingenciamento ainda maior. Provavelmente, desses 950, teremos uns 10% retidos ainda. Isso diminui um pouco a nossa forma de atuação. Mas temos atuado, fazemos fiscalização na ponta, do jeito que conseguimos, né, com pouca gente disponível em função dessas limitações, mas temos feito esse trabalho. A multa, né, a penalidade, é o último caso. A gente nunca quer que seja aplicada. A gente sempre chama, quando há alguma inconsistência, uma não conformidade no contrato, a gente chama a concessionária, questiona, abre espaço, faz uma notificação, abre espaço para ampla defesa, contraditório, dentro de um processo regulatório. Se após todo esse processo for constatado que realmente a empresa pecou, né, e não atingiu as metas do contrato, não atendeu alguns requisitos que são previstos no contrato de concessão, bem, aí sim, aí a diretoria responsável aplica uma penalidade, a empresa pode recorrer, normalmente recorre, isso vai para o conselho da AGERS, Conselho Superior, e o conselho é que acaba julgando em relação à multa. Então, essa notícia da semana passada, de 9 milhões e pouco da RGE, foi exatamente esse processo. Foram eventos lá no início de 2024, eventos climáticos, e que se entendeu que não houve uma preparação adequada, não houve um plano de contingência adequado para a ocasião. Isso passa, logicamente, por um pessoal técnico que fez todo esse estudo. Não, essas alegações elas não têm embasamento. Havia algo a ser feito e que não foi feito. Exatamente. Aí a nossa equipe, que hoje nós temos na área na diretoria de energia, gás canalizado, iluminação pública, nós temos 11 profissionais, sendo 9 engenheiros eletricistas, um mecânico, o pessoal muito qualificado, com experiência grande. Presidente, isso aí eles devem ter sobrecarga de trabalho. Só no setor elétrico, eu aqui cá comigo, e aí eu
coloco também a Equatorial, enfim, as empresas de uma forma geral, tem muita coisa para ser respondida. Mas mesmo que a gente tivesse mais gente, a gente fica limitado, lembrando, né? Nós estamos limitados ao orçamento que é repassado. Então, na verdade, para o setor elétrico, a gente deixa menos do que essa equipe trabalhando. A gente tem gás, tem outras questões para ver. E, lógico, não é só isso também. As outras, nós temos diretorias que trabalham de forma matricial. Por exemplo, temos uma diretoria específica de regulação econômica. Então, todos os reajustes tarifários... É o caso do gás agora que está sendo discutido? Todos os setores, inclusive gás. Então, todos os reajustes, revisões tarifárias, reequilíbrios de contrato passam pela DRE, Diretoria de Regulação Econômica. Então, quando a gente fala, olha, eu tenho na equipe de energia, de gás, energia, iluminação, eu tenho 11, na verdade é 11 mais uma parte da DRE, mais uma parte do administrativo, mais uma parte de todos os outros setores. Então, não é só isso. Um processo de um reajuste tarifário, por exemplo, ele envolve todas as áreas. Na verdade, eu não posso falar de uma equipe de forma isolada, porque as coisas se interligam, né? Claro. Mas, enfim, seria muito cruel da minha parte. Mas, enfim, o que acontece? E quando nós aplicamos a penalidade, a empresa ainda pode recorrer para a ANEEL, que é a titular. E a ANEEL pode tirar a multa, diminuir a multa ou pode aumentar a multa. Então, dependendo do caso, pode ocorrer. Nós tivemos recentemente uma multa da CE Equatorial de 12 milhões de reais que a CE Equatorial pagou antes de recorrer à ANEEL. Não questionamos, mas provavelmente eles acharam, olha, se isso for para a ANEEL é possível até que piore a situação. Então, vamos pagar. Então, houve uma efetividade. O problema qual é? É que quando há um pagamento, nesse momento em que a Agergs multou, ou mesmo que seja depois de recursos na própria ANEEL, esse recurso vai para o Tesouro da União, vai para a União. Então, ao invés de uma penalidade que foi cometida, digamos, uma não conformidade cometida no Rio Grande do Sul, desse recurso de uma penalidade ser inserido no nosso sistema, que poderia reverter em modicidade tarifária, diminuir a tarifa, ou algum investimento que não impactasse na tarifa, não, isso vai para a União e acaba sendo contingenciado lá. Isso é muito bom o senhor mencionar, porque há uma tendência da gente achar o seguinte, isso aí vai multar, logicamente, e vai para o cofre de quem interessa. Não, ele tem outro caminho. No caso, essa multa, né, esse valor pecuniário, que na verdade é o recurso mesmo, vai direcionado para o governo federal. Então, não tem essa questão de, multa porque é draconiano, quer saber do dinheiro. É claro, então sempre melhor, né? De toda forma, mesmo que o recurso viesse para cá, a gente sempre quer a qualidade do serviço. Claro. É sempre isso, né? A gente briga muito por isso, qualidade do serviço. Mas, se não tiver como, acaba aplicando a penalidade. Isso, nós estamos falando do setor elétrico, seria o setor mais demandado ou não? Na verdade, para a gente, eu acho que o mais demandado é o saneamento, porque nós temos no saneamento água e esgoto, principalmente, né, em 247 municípios que são servidos pela Corsã, que foi privatizada há 3 anos, né, já estão com a concessão, houve a troca de acionistas, né, a EGEA, né, que é um grupo forte, eu acho que é o maior grupo do Brasil, né, na área do saneamento. E, além disso, nós temos Uruguaiana, que é uma outra concessionária, que é BRK, e temos agora, mais recentemente, o município de Porto Alegre também, que está preparando uma concessão parcial do DEMAI, e que nós já fomos contratados, estamos naquela fase de preparação do ambiente regulatório, atualização das normas. A tendência é ser mais tranquilo dessa forma? Com certeza, se a gente tem antes da concessão todas as normas atualizadas, né, todas as questões legais, eventualmente algum processo tenha que passar na Câmara para ter alguma alteração, qualquer questão que for feita vai ser feito antes de levar o contrato à licitação pública. Então, isso dá uma tranquilidade maior para quem está concedendo, para a concessionária, e o usuário, mesmo sem entender muito disso, também vai ter uma vida mais tranquila, porque as coisas vão ficar mais claras. E por que eu lhe perguntei isso? Porque o caso da Equatorial eu acho que é bem elucidativo, né? São muitas as reclamações depois do processo em que ela foi entregue para a iniciativa privada. Mas como assim? O governo prometeu uma coisa e não está sendo executado. O governo disse que iria melhorar o serviço e não melhorou. Mas onde é que está a Agergs? É que aí entra a questão, por isso que eu perguntei da quantidade de demanda que eles tinham no setor elétrico, que eu acho que as coisas acumularam. Realmente, uma CE que tinha sérios problemas e os eventos climáticos que realmente fizeram muito mal a todo o sistema. Claro, sem dúvida nenhuma. Então, talvez isso tenha aumentado também muito o trabalho de vocês. E uma coisa também, assim, a concessionária fazer investimentos e o tempo para que isso seja percebido pelo usuário. Isso leva um tempo.
E, às vezes, também os investimentos são concentrados em algumas áreas e tem áreas que ficam desassistidas. A gente tem que ter cuidado também com isso, de cobrar das concessionárias que façam isso distribuído. Agora, recentemente, por exemplo, nos eventos climáticos, agora das últimas semanas, Litoral Norte ficou sem energia. Vários municípios, Osório, toda aquela região ali, Maquiné, Terra de Areia, o pessoal ficou sem luz ali por 5 dias, 4, 5 dias. Uma parte de Capão da Canoa, inclusive. Ficou sem luz, e também o sul do estado, divisa com o Uruguai, Santa Vitória do Palmar e Chuí, sendo que lá houve queda de linhas de transmissão, aquelas torres grandes de transmissão caíram. Isso é uma coisa que nunca tinha acontecido antes nessa proporção. Então não era nem uma questão da distribuição de energia elétrica, antes disso tinha que arrumar a transmissão. Sim. E aí o que acontece? Claro que as pessoas que estão nessa região, a percepção é terrível, dizem, olha, aqui piorou. Mas em outros lugares a gente vê que tem algumas pessoas que já percebem. A gente acompanha esses investimentos. No setor elétrico, existem 2 grandes indicadores que regulam o setor, que é o DEC e o FEC. E para ser bem objetivo e tentar falar isso de uma forma que todo mundo possa entender, a gente está falando de falta de energia. Então, são indicadores de falta de energia. O DEC é a duração média equivalente de falta de energia, ou seja, na média, quanto tempo fica sem luz. E o FEC é a frequência, ou seja, quantas vezes falta luz, quer dizer, na média. Pode faltar com frequência e cada vez que falta, quanto tempo dura essa falta de luz? Então, esses são os 2 grandes indicadores. Não que não tenham outros indicadores ao longo do contrato também, mas esses são os principais. Vou lhe levar ali em casa, tem os 2. Tem um combo. Quem não tem, né? Tem um combo ali, e já me peguei várias vezes. Mas quem é que fiscaliza isso? Todos temos. Só que a gente analisa os números, e primeiro, vamos voltar um pouquinho também à privatização. Quando foi feita a privatização aqui no Estado, a CE pública tinha indicadores tão ruins, era a pior do Brasil, e os indicadores eram tão ruins que se obrigasse já no primeiro ano da nova concessionária a atingir esses indicadores regulatórios do Brasil inteiro, era certo que o leilão daria deserto, porque não existia como alguém chegar e fazer tanto investimento em tão pouco tempo, porque se sabe que para que isso seja atingido, para que esses indicadores sejam atingidos, precisa de grande investimento. Não tinha como, nem operacionalmente, não tinha nem mão de obra, nem equipamento, não tinha como. Então, o que se fez? Naquela época, a ANEEL estabeleceu para o novo contrato de concessão do Rio Grande do Sul, de distribuição, dessa zona que era da CE pública, uma escadinha para esse indicador ir subindo ao longo do tempo. E nós estamos no último ano, 2026 é o último ano em que existe uma diferença ainda entre o contrato e o regulatório nacional. O ano que vem, a CE Equatorial tem que cumprir o regulatório nacional. E, por isso que eu digo que a percepção nem sempre é a mesma, a gente está vendo que eles estão convergindo para o regulatório nacional, mesmo que tenham descumprido um dos indicadores em 2024 e se assustaram bastante em relação a isso. Tanto que em 2025 aumentaram os investimentos e a gente acompanha isso diariamente, a gente faz uma fiscalização disso par e passo, todos os dias a gente acompanha esses indicadores. E eu entendo que a própria comunicação ela tem que ser assertiva. Por exemplo, nós recebemos muitas reclamações quinta-feira e sábado, Estação Rodoviária de Porto Alegre sem energia. Mas como assim? A estação rodoviária, que é um ponto de chegada e de saída, um dos principais da capital, a CE a Equatorial fez o atendimento, mas lançou nota dizendo que, olha, a administração da rodoviária foi alertada sobre a instalação interna. Às vezes falta, talvez, um pouco mais de comunicação nesse sentido para a gente não ficar só... Não, vem cá, só um pouquinho. Sim, por que está tão errado? Por que não faz? Porque, às vezes, não depende só de um ente. Sim. Depende de mais de um ente. Claro, perfeito. Mas eu preciso fazer um intervalo. E, em seguida, a gente volta na sequência para falar, eu queria falar sobre saneamento ainda. Nós temos uma questão que me parece que é extremamente sensível, né? O senhor disse que é a maior demanda. Inclusive, tem uma questão que envolveu agora a Gergs, relacionada aos hotéis, né? Que foi mudada uma forma de cobrança e me parece muito em função da atuação da Gergs também. Enfim, é rapidinho. Logo depois do intervalo, a gente volta com o conselheiro e presidente da Gergs, Marcelo Spilk, aqui no Visão 360. Até já.
Estamos de volta com Visão 360. O assunto de hoje é o papel da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos Delegados aqui do Rio Grande do Sul, a AGERGS. Conosco, o conselheiro e presidente da AGERGS, Marcelo Spilk. Quando a gente fala do saneamento, que é uma das principais demandas, é por falta de abastecimento, por falta de qualidade, é a questão do esgoto? Qual é o ponto mais sensível? Bem, Glauco, o saneamento é um setor bastante complexo, né? De tudo um pouco. Vamos falar um pouquinho sobre o Brasil. Hoje no Brasil nós temos aproximadamente metade da população carente ainda de coleta e tratamento de esgoto. Água, os números são um pouco melhores, mas mesmo assim ainda estão muito aquém. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos água praticamente universalizada, nos municípios Corsã, se não me engano, em torno de 97% ou 98% já, e na coleta e tratamento de esgoto, ínfimos 30%. Agora, porque quando a empresa foi privatizada, antes de começar a operação privada, era 19%. Em 3 anos se subiu de 19% para 30%. Só que nós temos metas bem ousadas da lei do saneamento, que é uma lei, o Marco do Saneamento, que é uma lei de 2020, lei 14.026, que estabeleceu essas metas, então, de até 2033 nós termos a população com 99% de água e 90% de coleta e tratamento de esgoto. Então, imaginem, nós temos ainda 7 anos pela frente, 6 anos e meio pela frente, e temos que passar de 30 para 90. Então, essa é uma preocupação muito grande que a gente tem. Então, esse é o primeiro problema, que é o geral. E a gente sabe, né, que saneamento é meio ambiente, é saúde. Porque o que significa? Se nós não temos esgoto coletado e tratado, para onde está indo esse esgoto? Está indo para os nossos mananciais, para os nossos recursos hídricos, ou seja, está poluindo o local, inclusive, de onde nós tiramos água para beber. Então, o tratamento para essa água ficar boa para beber fica, inclusive, mais caro, porque nós temos que tratá-la mais do que deveríamos se ela tivesse numa condição melhor. Fora a questão de doenças que têm transmissão hídrica, que são muitas, né? E outras questões. Então, tem um estudo da Organização Mundial de Saúde que diz que para cada $1 investido em saneamento, 4 a 5 dólares são economizados em saúde, investimentos em saúde. Então, até para o custo do Estado é melhor. Né? Para tudo é melhor. Produtividade, né? Menos gente parada por não estar doente, por estar doente que vai trabalhar, criança que deixa de ir na escola, ou às vezes a criança está doente, aí o pai ou a mãe tem que ficar em casa para cuidar. Então, gera uma série de problemas em função de não termos números tão bons no saneamento. Então, aqui, na época, o governo do Estado tomou a decisão de fazer a privatização para justamente tentar acelerar isso, né? E é o que vem acontecendo, mas, como eu disse, preocupa porque a velocidade ainda não é a velocidade de cruzeiro. E aí tem uma série de questões. A Corsã alega, né, falta de mão de obra qualificada, falta de material, muitas vezes, falta de equipamentos, e o mercado está tentando se adaptar para abastecer, porque esse problema não é só no Rio Grande do Sul, esse é o problema geral do Brasil inteiro. O Brasil inteiro está nessa situação. Então, falta equipamentos, falta, muitas vezes, materiais, tubos, falta mão de obra qualificada, e aí a Corsã tem enfrentado isso, nos relata, mas, ao mesmo tempo, a gente também tem alguns problemas operacionais da própria empresa que vão desde a comunicação, não avisar que vai ser quebrada aberta a vala numa avenida que prejudica o trânsito, né, para colocar uma rede nova. Muitas vezes também o município executa um asfalto novo, aí eles vão lá em seguida e quebram para fazer a instalação e depois fecham e não fica no acabamento tão bom, fica às vezes mais baixo, às vezes mais alto, o pessoal reclama. Então, esse é o tipo da preocupação que até é boa, porque a gente vê que está tendo obra, né? Pelo menos assim, estamos fazendo redes novas de esgoto sanitário. E é um capítulo à parte a questão do litoral? Sim, o litoral, sim. Porque é muito falado a questão do saneamento lá no litoral. O litoral tem alguns municípios ali que sempre se caracterizaram por aquela fossa, aquele sistema de fossa e sumidouro, sem controle nenhum, contaminando o lençol freático, né? E aí a água captada do lençol freático acaba também saindo contaminada. Então, o litoral norte realmente é um problema bastante grande, né? Então, mas não é só o litoral, tem vários municípios. E além dos municípios que não são abastecidos pela Corsã, tem municípios menores, muitas vezes, ou que têm
o fornecimento do serviço direto pelo município, seja um departamento, seja uma autarquia, e que também nos preocupa que muitos municípios não tomaram atitude nenhuma para começar a aumentar o seu investimento. Já pensei em Bagé, cá comigo, pensei baixinho. Nós temos municípios hoje que têm IDH alto. Nosso estado, proporcionalmente, IDH versus o que tem de saneamento, comparado com o resto do Brasil, está muito para trás, né? Porque se a gente pegar São Paulo, Paraná e alguns outros estados, estão muito acima da gente em termos de saneamento. São Paulo já está com 80 e poucos % de esgoto. E eles vão atingir a meta, não em 2033, em 2029. Quando está todo mundo falando hoje já que é possível que não se atenda a meta, que talvez tenha que prorrogar, tal, São Paulo vai antecipar em 4 anos. Então, graças lá também às ações que eles estão fazendo, né? Uma outra realidade. Mas, enfim, nós temos municípios que até hoje não tomaram atitude nenhuma e nós temos municípios que não tem nada de esgoto coletado e tratado. Meu Deus do céu. Que tem fossa sumidouro, né? Ou é isso, ou é dejeto ao ar livre e Deus que se vire. Então, é bem complicado. Bom, a questão dos hotéis, como eu falei no bloco anterior, né? A Agergs teve um papel muito importante nessa negociação, vamos chamar assim, porque existia uma determinação de cobrar de acordo com a quantidade de habitações, né? O que aconteceu? Qual foi o papel? Foi uma espécie de mediação da Agergs ou foi determinação da Agergs nesse caso? Foi uma determinação. Então, vamos contextualizar um pouquinho para o pessoal poder entender. Bom, nos regulamentos, na lei, nos regulamentos da ANA, que é a Agência Nacional de Águas e Saneamento, que é quem define as regras gerais, normas de referência, assim como nas normas da Agergs aqui, sempre foi entendido que um hotel era uma unidade. E mesmo que isso possa parecer injusto, porque daqui a um pouco tem um hotel que tem 40 apartamentos, 50 apartamentos, que tem várias pessoas usando água e esgoto durante o dia, né? Principalmente em alta temporada, sempre foi encarado como sendo uma unidade. E aí o que acontece? A companhia pode cobrar simplesmente pela passagem da rede o serviço de disponibilidade, mesmo que o usuário não se conecte. Então, ao invés de cobrar se for encarado que um hotel com 40 unidades são 40 unidades, então cobra 40 taxas. O serviço de saneamento tem o valor do serviço básico mais o variável, mais o consumo. Então, a mesma coisa. Então, o que acontece? Houve uma decisão no STJ, no ano passado, que é o tema 414, que entendeu que em condomínios, timesharing, unidades em que há uma propriedade, uma economia individualizada para cada uma das unidades, poderia sim haver uma cobrança de água de esgoto individualizada para cada um. E o que a Corsã fez, assim como em outros estados, a acionista EGEA fez também, entendeu que isso dava margem para que pudesse ser cobrado também de hotéis e pousadas. Então, fizeram pareceres jurídicos, fizeram uma interpretação desse tema 414, que isso daria luz à cobrança de tarifa individualizada dos hotéis. Só que a gente sabe que muitas vezes tem hotéis que nem banheiro tem nos quartos, ou outros têm um banheiro, uma pia e um banheiro, não usam grande quantidade, e tem a questão da sazonalidade, que é muito comum aqui no estado. Verão, por exemplo, o litoral fica cheio, fora do verão não tem ninguém. Tem hotéis que fecham, inclusive, e ficam pagando o ano inteiro pelo esgoto, pela água pelo esgoto. E mesmo Gramado e Canela, né, a região, digamos assim, mais próspera em termos de turismo aqui, também existe uma certa sazonalidade, tirando os grandes eventos, temporadas mais demandadas, também existe uma certa sazonalidade. Então, houve um movimento muito forte do pessoal dos sindicatos, né, dos bares e hotéis, do pessoal da FEComércio, e a partir do final do ano, quando essa cobrança foi institucionalizada pela Corsã, em dezembro, começou a haver muita reclamação. Sim, mas tinha gente dizendo que aumentou em 100% o valor que dúvida, pagava, né? Claro, sem dúvida. E aí a gente começamos a ouvir, receber esses representantes dos hotéis, das pousadas, e começamos a nos debruçar sobre o tema. E, ao mesmo tempo, houve uma formalização também de algumas entidades, de alguns municípios, inclusive, em relação a isso, cobrando a Agergs, que nós abrimos um processo regulatório.
E esse processo regulatório tramitou por todas as áreas técnicas, como sempre fazemos, né? Sempre ouvimos todas as áreas técnicas, e depois, quando ele está 100% instruído, com todas as informações necessárias, ele vai para o Conselho tomar uma decisão. E a decisão que nós tomamos foi de que não há espaço na normatização que se tem hoje para que seja feita essa cobrança. Entendemos que não é possível a extensão do tema 414 também para hotéis e pousadas, ou seja, não pode ser cobrado, e não tem nada nas normas da GERGS que permitam que isso possa ser cobrado, nem nas normas da ANA, nem em lei federal, nem em lugar nenhum. Então, ok, suspendemos, não pode cobrar. Na verdade, isso já estava suspenso, porque quando começaram a reclamar, a gente já chamou a empresa, conversou e pediu ok. Só que tinha ainda alguma reclamação, que ainda estavam cobrando aqui, ainda estavam cobrando ali, mas não tinha uma determinação formal. Essa determinação formal veio recentemente numa decisão do Conselho, em que nós decidimos que não poderia mais ser cobrado. Além disso, foram cobrados valores indevidos. Então, instauramos uma mediação para que houvesse a devolução desses valores. Ressarcimento. Ressarcimento dos valores cobrados a partir do final do ano, de quem foi cobrado a mais. E também, ouvindo representantes de todos os lados, todo mundo concorda que não se aplica o tema, mas que também não é justo um hotel que tenha 30, 40 quartos pagar como uma unidade só. E aí nós fizemos um levantamento em outros estados que já enfrentaram o tema, e o que está se fazendo é um meio termo. Então, significa assim, para cada 4 quartos eu considero 1, para cada 3 quartos eu considero 1. Então, vamos elaborar uma normativa para preencher essa lacuna regulatória. E como que a gente faz isso? A gente busca referências, a gente ouve as partes, tenta fazer uma mediação e vamos propor uma normativa. Quando ela estiver pronta, a gente submete a consulta pública, audiência pública, e depois disso, então, faz os ajustes com as contribuições que vierem e toma uma decisão do Conselho publicando, então, uma nova norma que vai suprir essa lacuna. Então, essa foi... O papel é essencial, porque foi uma gritaria, eu lembro disso, e achei injusto. Pessoalmente, achei injusto, não tem um embasamento técnico. Então, aqui o presidente explicitando como foi a atuação. Parabéns, eu acho que foi muito bem conduzido. Nós não temos muito tempo, mas eu queria lhe perguntar a respeito de rodovias. Sim. Se também é um ponto muito abordado. Temos a questão dos polos, enfim. É uma atuação incessante também em relação a rodovias, porque reclamações não faltam. Sim, temos também. Hoje nós temos 2 contratos de rodovia vigentes. Temos a concessão da Rota de Santa Maria, né, que pega de Porto Alegre até Santa Maria, de Porto Alegre quase região metropolitana. Muita reclamação de manutenção. Sim, tem muita reclamação. E temos a Caminhos da Serra Gaúcha, que pega aqui o Vale, subindo pela Serra até Caxias, depois subindo mais um pouquinho ainda, né, Vacaria e tal. São 2 contratos em épocas diferentes. Cada contrato... Aí eu acabei não falando isso no início, mas cada contrato, tanto no setor de rodovias como nos outros setores, tem as suas peculiaridades, né? Porque a gente tem setores que não tem nem contrato, tem autorizações. Por exemplo, travessia hidroviária. Temos algumas no estado que são autorizações precárias. Então fica difícil até cobrar investimentos, né? Sem a concessionária saber em quanto tempo vai amortizar, porque ela pode ter a autorização revogada logo em seguida, claro. Então é complicado. Mas, no caso de rodovias, são 2 contratos, cada um pegou uma fase da regulação nacional, que vem evoluindo muito. A NTT, que é a Agência Nacional, é uma referência no setor, e aí a gente sempre vai pegando as boas práticas, né, e vai internalizando, né, não digo copiar, mas a gente vai internalizando, porque a gente vai adaptando para a nossa realidade, e são 2 contratos até em épocas diferentes, ali, alguns 2 anos de diferença, e já tem algumas mudanças de um para o outro. Mas realmente incomodam, claro, como todos, né? A gente tem muitas demandas. São 2 tipos de concessionária também. A Rota de Santa Maria é uma concessionária mundial, a SACIR, que atua no mundo inteiro, no saneamento principalmente, mas também em rodovias, em metrô. Está fazendo metrô aqui no Brasil, se não me engano, em Salvador. A Caminhos da Serra Gaúcha é uma concessionária nova. São empreiteiras de rodovias que se uniram para ter uma primeira experiência em concessão. Então, a forma de atuação, inclusive, é diferente de uma e da outra, né? Os cuidados são um pouco diferentes, a forma de atuação regulatória, os pedidos de equilíbrio, ou seja, é tudo um pouquinho diferente entre uma e outra. Mas são contratos que são, teoricamente, mais fáceis de fiscalizar,
porque são só 2 contratos, ficam relativamente próximos da nossa base, né? Mas o grande problema desses contratos foram os impactos causados pelas enchentes de 2024. Que é aquilo que a gente falou lá no início, né? Os imprevistos. Eventos considerados eventos de força maior, que são completamente imprevisíveis, né? E chegou a ser mudado o contrato em virtude disso ou não? Não, sim, já teve algum aditivo de contrato, mas assim, tem uma série de reequilíbrios contratuais, porque quando houve as enchentes e quando tiveram os impactos, vamos pensar, a Rota de Santa Maria teve uma destruição de parte da rodovia, algumas pontes, viadutos, obras de drenagem foram completamente destruídas. Então, tem que restabelecer, tem que dar um jeito de conseguir fazer os carros circularem de novo. É um tratamento. Na Caminhos da Serra Gaúcha, não houve praticamente quase nada em relação ao pavimento em si. Mas taludes, né? Região da Serra, os taludes, os morros, caíram em cima da rodovia. Destruiu drenagem também, que recém tinha sido feita, uma série de problemas. Então, primeiro, restaurar as rodovias para as condições mínimas de segurança para que o pessoal pudesse circular. Ok, primeira coisa. Segundo, fazer os investimentos previstos. Como é que a gente vai fazer investimento previsto se está reconstruindo a rodovia? Então, sim, já fizemos um tratamento para isso, dar algum delay ali, né? Uma margem, pelo menos. Jogar um pouquinho para frente os investimentos. Além disso, não adianta reconstruir as rodovias no padrão que ela estava. Por quê? Porque agora, diante desses eventos climáticos tão extremos, foi montado um comitê científico, o IPH da URGS foi chamado, assim como outras entidades técnicas, e foi feita, então, uma avaliação de que a cota hidrométrica teria que ser subida. Ou seja, não dá mais para termos a rodovia, as obras de arte naquele nível que nós tínhamos, nós temos que elevar um pouco. Então, precisamos reequilibrar os contratos para que tenhamos resiliência. Então, veja, reconstrução das rodovias para o estado em que era, mais esse delta que é a resiliência. E tudo isso passa pela Gergs. Nós tratamos disso tudo. Sim. Claro que a gente ouve muitas concessionárias, o poder concedente tem algumas atribuições legais em termos de obras, de orçamento e tudo mais, que a gente tem que respeitar, mas no fim, quem trata desses equilíbrios é a Gergs. Então é um trabalho enorme que nós temos. Para a gente finalizar, a Gergs tem canal direto com a população ou não? Sim, nós temos uma divisão de atendimento ao usuário que serve justamente para reclamações das... eu estou falando e pesquisando aqui o número porque eu também não... Eu não conseguiria fazer as duas coisas. É um 0800, talvez se a assessoria aqui puder passar, mas eu já pego aqui enquanto a gente fala. Então, nós temos essa divisão de atendimento ao usuário que recebe as demandas, as reclamações em relação às concessionárias. Então, se tem algum problema na prestação do serviço, o canal de reclamação é esse. Então, a gente sempre pede para que o pessoal registre, seja no saneamento, seja nas rodovias ou em qualquer dos setores regulados. Já recebi aqui Muito bom. Já nos mandaram. Tá bem fiscalizado. Eu estava quase chegando lá, tá? mas recebendo aqui fica mais rápido, mais fácil. Tá? Então, nós temos esse 0800 que seria interessante que sempre quando tiverem algum problema de qualquer um dos serviços que seja regulado, fiscalizado pela Gergs, que façam um registro desse problema também. Primeiro, registrem na concessionária, a concessionária precisa disso também. Sim, registrem na concessionária e a gente fica com uma segunda instância, né, para que seja registrado também. E isso pode ser feito pelo nosso 0800 979 0066. 0800 979 0066. Nos serviços de energia elétrica, aí não é diretamente com a gente, por quê? Porque, como eu disse, a titularidade é da ANEEL, tem que ser registrado na ANEEL, então é o 167. 167 é o da ANEEL, além do aplicativo que eles têm também, se o pessoal tiver interesse de baixar, tem um aplicativo da ANEEL, e tem também o Fala BR, né? Fala.br, que é um outro... No buscador, as pessoas vão lá e ele é direcionado. Podem registrar as reclamações da energia. Mas, claro que sempre é importante também registrar na concessionária. Eu acho que é o primeiro passo. Exatamente. Né? É o primeiro passo, porque é a maior interessada, teoricamente, em saber o que está acontecendo. E a lei também previu, a nova lei previu também uma ouvidoria. E aí o pessoal confunde um pouco. Só que a ouvidoria é para questões de reclamações da Gergs em si.
Então, se alguém fez alguma coisa errada na Agergs, reclame Sim. pela ouvidoria. Mas a chegada é a mesma, né? O mesmo 0800 se divide. Eu estava vendo entre as notícias ali, eu repito, na página da Agergs, eu vou ali e ali eu tive as principais informações para essa entrevista e você tem muitos subsídios ali na página da Agergs mesmo. Estamos reformulando o site também para deixá-lo mais moderno, mais amigável. Em breve teremos um novo site. Trabalho não vai faltar. Muito obrigado, Marcelo Spilk, conselheiro, presidente da Agergs, pela presença aqui. Obrigado, Glauco. Obrigado aos amigos da Masper TV. Prazer estar aqui pela primeira vez. Espero voltar, sempre à disposição, né, para prestar os esclarecimentos. Agora que a gente fez uma mais geral, quem sabe numa próxima alguma coisa mais específica, né? Vamos lá. Diante de alguma crise, que a gente está acostumado a ser chamado na crise para apanhar um pouco também. E faz parte, a gente está aí para isso, né? Então, uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo espaço. Eu que agradeço. E agradeço, é claro, você que nos acompanha sempre aqui com assuntos de interesse da nossa rotina, no Visão 360, na tela da Masper TV. Infinitas possibilidades.